carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem na sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Amém? Fala comigo, Senhor meu Deus. Fala agora ao meu coração, através da sua palavra, e ajuda-me a compreender a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que maravilha. Isso, meus irmãos, assentai-vos um instantinho só e vamos ouvir aquelas palmas bem bonitas, bem alegres, bem fortes para Jesus. Glórias a Deus. Amém. Amados irmãos, aqui nós vemos um homem que, apesar das muitas batalhas, dos sofrimentos que ele enfrentou, das perseguições que muitas vezes ele enfrentou, ele chegando ao final da sua carreira e fazendo uma declaração que havia guardado a fé. Hoje nós vemos, meus irmãos, que muitas pessoas têm grande fé em Deus, mas não é somente importante ter a fé, é muito importante lembrar de ter a fé e saber guardar a fé também. Porque uma coisa é ter fé em Deus e outra coisa é conservar esta fé em Deus. Porque você sabe, meus irmãos, que a fé, eu comparo ela como os braços que eu tenho. Eu sei que a fé está dentro de mim, que Deus, Ele deu a cada pessoa uma medida de fé. Cada pessoa tem uma medida de fé para ela ser usada no momento necessário. E assim como eu tenho meus braços, eu não preciso saber que eu tenho braço para me usar ele. Na hora da minha necessidade, eu faço uso dele para qualquer necessidade que eu tenho, mesmo sem precisar de lembrar que eu tenho os braços, que eu tenho as mãos. Eu sei que Ele está em mim, ligado em mim, e não preciso lembrar que eu tenho Ele. Assim Deus colocou a fé dentro de você, para no momento da necessidade você fazer uso dela. Agora uma coisa, meus irmãos, como diz que a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, que a fé perfeita em Deus, ela só pode vir em uma vida através de ouvir a palavra do Senhor. Através de ouvir. Amém? Através de ouvir. No ano de 1971, meus irmãos, eu contemplei um fato que ficou gravado em minha memória. Eu vi, meus irmãos, um ônibus chegar numa estrada de terra, subindo uma ladeira muito grande, e quando chegou lá em cima, ele não conseguiu fazer a curva, ele foi para o precipício de 85 metros abaixo, onde no exato momento morreu 22 pessoas, e depois mais 33 pessoas morreram. Alguém diz, mas aonde aquele povo estava indo? Eles estavam indo com uma caravana lá para Aparecida do Norte, em São Paulo. Eles estavam com uma penitência marcada, com uma promessa para ser cumprida lá. Eles tinham fé de chegar lá para cumprir aquela promessa, mas só que a fé deles não estava em Deus. É muito importante saber ouvir a palavra e colocar a fé em Jesus Cristo, porque Ele é autor e consumador da fé, diz a palavra. Aleluia. Amém. Vocês vejam, meus irmãos, que a fé, a Bíblia diz que a fé é a vitória que vence o mundo. A fé é a vitória que vence o mundo. E o exemplo de tudo isso se encontra em Hebreus capítulo 11, está em uma descrição tão grande de fé. Mas eu quero lembrar, meus irmãos, de um fato muito importante que se passou através da fé da igreja. Você sabe que uma pessoa tem uma fé individual e a igreja unida tem uma fé muito grande em Deus. Diz a Bíblia que Herodes mandou matar Tiago à espada e prendeu Pedro, para no dia da festa dos pães asmos apresentar Pedro ao povo, para que Pedro fosse morto também. Mas nesse inteirinho, diz a Bíblia que a igreja lá na casa de Marcos, ela orava.
A igreja estava de joelho no chão e era madrugada, estava clamando a Deus: Senhor, salva Pedro, Senhor, tira Pedro da prisão. A igreja acreditava na resposta de Deus. Aleluia! Então, meus irmãos, diz que por volta da madrugada, Pedro estava dormindo lá, protegido, guardado por 16 soldados. Foi de repente quando a igreja orava, e Deus ouviu a oração e enviou um mensageiro, um anjo, que foi lá na prisão onde Pedro estava dormindo e tocou na costela de Pedro, na engarga de Pedro. Aí Pedro, assustado assim, despertou e viu um anjo em pé diante dele e pensou que era um sonho. E o anjo disse: levanta-te, Pedro, amarra as tuas alpacas, lança a tua capa nas costas e me segue. Aí então Pedro amarrou a sandália depressa, pegou a capa, jogou nas costas, porque a cadeia caiu da mão dele, as correntes. Aí o anjo foi na frente e Pedro foi atrás. Chegou na primeira porta, a porta abriu sozinha, o anjo passou, Pedro passou. Na segunda porta o anjo passou, Pedro passou atrás. Amém? Chegando lá fora, no pátio do jardim de Herodes, do palácio, eles caminharam em direção a um grande portão, e diz a Bíblia que ele por si mesmo abriu sozinho. Vocês imaginam o que é a fé, meus irmãos, de uma igreja em oração? É um poder muito grande, não se compara com nada desta vida. Glória a Deus. Amém? Aí então, quando Pedro ia atrás, daí o anjo na frente, que ele passou naquele grande portão, Pedro passou atrás, lá no meio da rua. Aí então os dois trocaram palavras. Aí Pedro então, depois que o homem sumiu, aí ele passava nos olhos e disse: agora eu reconheço, veja bem, ele disse: agora eu reconheço que Deus enviou seu anjo e me livrou da prisão e das mãos de Herodes. Glória a Deus. Amém? Veja bem, irmão, a fé é uma coisa tão maravilhosa que há momentos que ela nos deixa perplexos, porque Deus faz coisas tremendas. Deus faz até machado flutuar segundo a fé do homem que nem Eliseu. Deus faz o machado sair do fundo da água e levantar na flor da água, diz a Bíblia. São coisas que Deus faz através da fé. Amém? Mas voltando ao assunto aqui, nós enxergamos aqui que foi um combate que o apóstolo Paulo falou. Ele chamou a pregação do Evangelho, ele chamou as lutas do Evangelho, ele chamou as perseguições, as prisões, os açoites, ele chamou tudo isso de bom combate. Por que será que ele chamou de bom combate? Porque ele sabia pela fé que teria uma coroa guardada para ele lá na glória. A coroa da justiça já estava preparada para ele. Olha, irmãos, hoje em dia vocês vejam, irmãos, que o povo que está na igreja, vamos falar assim, os cristãos, eles não querem ter um combate como Paulo teve. Eles não querem combater o pecado, não querem combater a iniquidade, não querem combater o vício, nem na própria vida. E querem no amanhã receber uma coroa de justiça. Não, meus amados, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que uma vez que nós estamos do lado de Jesus, nós já declaramos guerra contra o inimigo. E uma vez que eu já declarei guerra contra o inimigo, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, que eu tenho que tomar posse da armadura de Deus. Para mim combater esse bom combate, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que ter o capacete da salvação, o cinto da verdade, a coroa da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito e calçado na preparação do Evangelho. Glórias a Deus. Imagine vocês, irmão, Paulo dizendo que passou muitas noites com fome, muitas vezes passou com frio, passou com fome, não tinha nem onde dormir, mas tudo isso ele dizia que era um bom combate que ele tinha na vida dele. Alguém diz: mas por que ele falou isso? Porque ele disse que me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. É imposta uma obrigação por Deus, e o Evangelho tem que ser pregado. Aleluia!
Hoje tem muitos cristãos, irmãos, que estão com a boca silenciada. Eles não conseguem testemunhar de Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que quiser a salvação tem que acreditar no coração e fazer confissão com a boca. Tem que fazer confissão, porque aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, aquele que confessa que Ele é Salvador, esse não tem vergonha no nome de Jesus. Amém? Imagine vocês, irmãos, quando Paulo estava atravessando de navio em direção a Roma, quando eles sofreram aquele naufrágio, naquele naufrágio tremendo ali, que escaparam ali 276 almas. Interessante, né? 276 almas. Isso equivale a 9 meses, meus irmãos. E foram exatamente 276 almas que escaparam ali, quando Paulo, recebendo uma revelação divina por meio daquele anjo que apresentou para ele, falou que ninguém iria morrer e que todos chegariam em terra são e salvos, sem nenhum problema. E aconteceu que quando chegou naquela ilha, diz que uma serpente acometeu na mão de Paulo e o mordeu. E o povo olhou para ele e julgou ele desta maneira: certamente ele é um bárbaro, certamente ele é um devedor, e a lei faltou lá, mas a justiça não faltou aqui. E ele esperou que ele inchasse, que ele viesse a cair, que ele morresse. E como nada disso aconteceu, mudaram de ideia imediatamente. Esse homem deve ser um Deus. Não era um Deus, mas era filho de um Deus poderoso. Essa é a grande verdade. O Deus que guarda, que livra aqueles que nele confiam. Amém? Vocês já leram na Bíblia que uma vez Paulo saiu da cidade de Damasco pendurado num balaio lá, que puseram por cima do muro e puseram ele para fugir, e que ele foi embora escapando para não morrer quando procuraram tirar-lhe a vida na cidade de Damasco. E dali diz a Bíblia que ele fugiu lá para o deserto de Damasco, na Arábia, e ficou lá 3 anos sozinho falando com Deus, que nem João Batista. Aí lá em 1 Coríntios 11, 23, ele traz uma doutrina nova: o que eu recebi do Senhor é o que eu ensino para vocês. É que coisa linda! O homem que se separa para Deus, a mulher que se separa para Deus, ele se enquadra lá em Jeremias 33, versículo 3. Coisas grandes e ocultas Deus começa a revelar para ele. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, aí Paulo diz: eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Você sabe que você tem uma carreira diante de você? Você não sabe quando ela vai terminar. E para você, esse dia a dia que você tem, é o combate que você tem. Quantas vezes o inimigo lança maus pensamentos na sua cabeça? Quantas vezes ele começa a maquinar pensamentos maliciosos no coração? Isso aí é o inimigo combatendo com você, e você tem que resistir ele pela fé, porque a fé é o escudo que você tem para vencer o teu adversário. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Nos dias em que nós estamos atravessando, irmãos, é um perigo muito grande. O combate não é um combate físico, mas é um combate espiritual terrível. Satanás ataca a mentalidade do homem através do que ele ouve, através do que ele vê. E muitas vezes o diabo começa a maquinar o adultério no coração do homem e da mulher. E com isso aí ele vai ganhando terreno, vai ganhando terreno. Mas você, meu irmão, minha irmã, lembra que você é um combatente de Jesus Cristo. Você não pode fracassar nesta peleja. Você tem que resistir. Você tem que resistir. Você tem que vencer. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe quais são as armas que Satanás usa nesse dia para derrubar o homem e a mulher da fé? Os trajes profanos e imorais, as películas no cinema, ou seja, os filmes nos cinemas. O diabo usa as revistas pornográficas e imorais. É as armas que ele tem para alcançar a sua mentalidade. Mas Paulo diz que combateu o bom combate. Lá na cidade de Éfeso, Paulo diz: eu enfrentei as bestas terrenas. Falando dos homens ímpios, falando dos homens que eram perseguidores do evangelho, chamado de bestas. E hoje você está enfrentando o diabo cara a cara. Você não enxerga Satanás.
mas você sente quando os dardos dele atacam em você. É nesta hora que você tem que lembrar da palavra e do escudo e da espada do Senhor e fazer uso dele para ser um vitorioso. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero que vocês guardem esta palavra. A Bíblia revela que Nabote, ele morreu, mas ele não vendeu a herança que seu pai havia deixado para ele. A herança que Jesus nos deixou aqui pela fé é a promessa da salvação e a coroa da vitória. E você, meu irmão, minha irmã, você sabe que nada nesta vida pode juntar todo o tesouro deste mundo e não é suficiente para pagar a salvação que está guardada para você. Não é necessário, não paga o que Deus preparou para você. Glórias a Deus. Amém. Não faça negócio algum com Satanás, meus irmãos. Satanás não é fiel para poder dar uma palavra para você. Quando ele fala, Jesus diz que ele fala do que ele é próprio. Ele é mentiroso e é pai da mentira. Quantas vezes o diabo oferece coisa para você em troca da sua salvação, coisas que comprometem a sua alma. Você não deve se envolver com essas coisas. Lá no livro de Jó, no capítulo 2, o próprio Satanás, ele fala diante de Deus, pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida, e você vai dar a sua vida para o diabo através do pecado? Não faça isso, meu irmão. Olhe um pouquinho mais adiante, tem uma coroa guardada para você, tem uma coroa guardada te esperando lá na glória. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em São Lucas, no capítulo 21, meus irmãos, no versículo 34, acautelai-vos, não se carregue vossos corações com os cuidados desta vida, para que não venha sobre vós de improviso aquele dia. Alguém diz, mas que dia será esse? Pode ser o dia da vinda de Jesus, como pode ser o dia da sua morte física. Uma dessas coisas poderá acontecer a qualquer momento, mas se você é um cristão fiel, se você está observando a palavra do Senhor que diz que é para você guardar a tua fé, você sabe que a fé é o escudo que você tem. Quando você perde a sua fé, você perdeu o escudo que pode defender você dos dardos do maligno. Então você deve perseverar. A Bíblia diz em São Mateus 24:13 que é para perseverar até o fim. O homem não pode desistir, meus irmãos. No momento que você deixa de olhar para Jesus, você pode afundar que nem Pedro afundou. Mas enquanto você olha para Ele, você caminha sobre todas as dificuldades dessa vida e é mais do que vitorioso. Glória a Deus. Hoje em dia, Satanás tem tirado muitas pessoas dos caminhos de Jesus Cristo. Ele tem conseguido através das coisas materiais e passageiras desta vida. Quantas vezes, meus irmãos, o diabo luta com uma pessoa e não desiste. Não desiste até ver essa pessoa cair. Eu me lembro, meus irmãos, que no ano de 84, eu estava morando em São Paulo. E lá um dia na Praça da Sé tinha um senhor pedindo esmola, barbudo, cabeludo, rasgado, descalço, sujo, cheirando mal. E eu cheguei ali para dar ele uma esmola que ele pediu, mas eu senti de falar de Jesus para ele. Eu disse, meu irmão, você precisa de alguma coisa mais na sua vida? Ele disse para mim, eu sei o que o senhor quer dizer, porque eu sou um pastor, eu pequei contra Deus e estou nesta situação. Eu pequei contra o meu Deus, eu estou aqui. E ele me diz, há esperança para mim? Eu disse lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, é uma palavra de Deus para você. Ele disse, qual a palavra que está lá? Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda a maldade. Deus não quer a condenação do homem, diz a Bíblia. Aleluia. Irmãos, levante a tua cabeça para cima, diz a palavra. Não quer dizer você levantar o pescoço, não, é a tua moral diante de Deus.
é o teu dia a dia diante do Senhor, é a tua convivência no lar, é no trabalho, o seu testemunho fiel, o seu testemunho de cristão, é o teu combate no dia a dia. Você não deve se comportar como ímpio, você não deve dar exemplo de ímpio, não. Você tem que dar exemplo de um servo de Jesus Cristo, aonde quer que você esteja. Você é luz e não trevas, diz a Bíblia. Aleluia. Há momentos, irmãos, há momentos que eu fico pensando, porque eu fiz um propósito com meu Deus e disse: Senhor, eu estou um homem relaxado na sua presença. Eu falei com Deus, eu estou um homem relaxado na sua presença, não estou te servindo como eu servia antes, não. Eu falei: Senhor, eu vou tirar 8 horas por dia só para mim estar na sua presença, 4 horas para leitura bíblica por dia e 4 horas para oração todos os dias, porque eu vi um mal muito grande diante dos meus olhos, meus irmãos. Eu vi um povo que diz que é servo de Jesus, mas não tem diferença do mundo, não. Eu vi um povo que diz: Jesus está no meu coração, mas não há diferença entre aqueles que não servem a Deus. Quantas vezes você vê um crente aí fora aí? Há poucos dias desse atrás o jornal estampava que quase 30 crentes aí que estavam indo para um comício político. Há poucos dias ali no estado de Minas Gerais, perto de Bom Levade, outro ônibus da Igreja Batista capotou, virou, matando crentes porque estava indo para a política. Meus queridos irmãos, o diabo está cegando a igreja. E a Bíblia diz que é tempo de nós despertarmos, não é hora de dormir, não. É hora de levantar, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém. Então eu vejo um mal muito grande, meus irmãos. A palavra do Senhor está sendo guardada no coração de muitos pregadores, e os crentes continuam sendo mundanos nas igrejas. Crentes aí de cabelo crescido na cabeça, com brinco na orelha, feito aqueles que não temem a Deus. Homens com cabelo amarrado atrás, procurando aí ser que nem os artistas de cinema, dizendo que tem Jesus no coração. Mulheres aí com cabeça rapada, parecendo o cabelo de homem aí, daqueles que servem a Deus, cabelo bem baixinho, com brinco na orelha, lábio pintado, calça comprida, mini saia, aqueles shorts tão curtinhos, as roupas realmente degradantes do seu próprio corpo, e sobe no altar e profetiza e fala que Jesus está no coração. Irmãos, abram seus olhos. Abra os seus olhos. Lá em Romanos, no capítulo 13, no versículo 11 e 12, a Bíblia diz que já é tempo de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que adianta você ser crente mundano aí, meu irmão, minha irmã? Que adianta você estar desviado do Evangelho? O diabo prendeu você no pecado e você não tem força de se levantar. Hoje você diz: meu Deus, como eu gostaria de levantar, mas eu não tenho força. Talvez você diz: meu Deus, o que eu faço? No versículo 9 aqui, do capítulo 4, a Bíblia diz assim: procura vir ter comigo depressa. Quem está falando aqui não é Paulo, não. É o Espírito Santo chamando você depressa, para você chegar a Deus. Aleluia! Amém. Agora cabe a você tomar a decisão. Deus não pode decidir por mim nem por nenhum de vocês. A decisão é uma coisa muito pessoal. Lá em Gênesis 19 e 17, os anjos falaram para Ló, para sua esposa e suas filhas: ao sair da cidade, não olha para trás de ti, escapa-te lá para os montes, não para em toda esta campina. Mas a mulher de Ló não deu ouvidos. Ela olhou para trás. E Jesus aqui no livro de São Mateus, ele fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Quantas vezes você aceitou o Evangelho e você tem lembrança das coisas do mundo? Você tem desejo de ser aquele velho homem que você era. Olhar para trás significa paralisar na fé. E Deus não quer que isso aconteça na sua vida. Deus quer que você marche, meu irmão. Glória a Deus. Amém.
Quem sabe tem alguém aqui nesta noite que está aí desviado do Evangelho. Lá em Lamentações de Jeremias capítulo 5:16 revela que a coroa caiu da sua cabeça porque você pecou contra Deus. A Bíblia diz claramente: ai de nós, caiu a coroa da nossa cabeça porque nós pecamos. Se você está desviado, minha irmã, meu irmão, hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de você se levantar. Lá em Ezequiel no capítulo 2 a Bíblia fala: levanta, filho do homem, e eu falarei contigo. Deus fala com você para que se levante na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Agora esta promessa da coroa não é só para os crentes, não. Aqui a Bíblia diz aqui no versículo 8: mas a todos quantos amarem a sua vida, eles têm o direito de alcançar esta promessa. Se você está aqui nesta noite e talvez você não é um cristão, não aceitou Jesus Cristo ainda como Salvador, e você diz: meu Deus, eu também gostaria de ter essa coroa na minha vida, o que é que eu devo fazer? A Bíblia diz: se você amar a vinda de Jesus Cristo, você será participante também desta promessa. Engrandecido seja o nome de Jesus. Amém. Irmãos, lá no livro de Isaías 30:21, a palavra do Senhor fala que os teus ouvidos ouvirão por detrás de ti uma voz dizendo que este é o caminho, andai nele sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Isto significa que você não tem escolha. Deus não deixou dois caminhos, não, deixou um. Lá no livro de Deuteronômio 30:19, ele chama a vida. Lá em Isaías 35, versículo 8, ele chama alto caminho santo. E lá em São João 14, versículo 6, ele chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o verdadeiro caminho da salvação que conduz o homem ao céu. Louvado seja o nome de Jesus. Você quer morar no céu com Deus? Quem quer morar no céu um dia com Jesus? Que maravilha! Você quer ter uma coroa lá no céu com Jesus? Você quer ter? Maravilha! Agora vem a outra pergunta que Deus permite fazer para você. Você está disposto a fazer o que Deus quer? Tá? Se você é desviado, o que Deus quer que você faça? Que você volte agora. Se você não aceitou a Cristo como Salvador de sua alma, o que Ele quer que você faça? Que receba Ele aqui agora. Se você é um crente desconcertado e reconhece que está no pecado, então Ele quer que você se conserte agora com Ele. Quem é que decide esta parte? Você. Deus não, é você que tem que decidir. O Senhor colocou diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que é que você escolhe? Quem aqui que está desviado do Evangelho aí? Seja sincero, levante a mão. Quem está desviado dos caminhos de Jesus? Quem está desviado? Tem uma moça, tem mais outra lá, outra aqui. Vem cá, vem cá. Eu quero conversar com vocês aqui, ó, aqui, ó, vem cá. Vem aqui, meu irmão, vem cá. Isso, é aqui que eu quero conversar com vocês. Vem cá, minha irmã, vem cá. Quem está desviado aí, seja fiel com você mesmo. Não adianta você querer esconder, não tem jeito não. Lá em Provérbios 15:3 diz que o papai está enxergando todos os lugares e não há como fugir da sua presença. Amém? Quem está desviado aí, seja sincero com você mesmo, seja sincero contigo mesmo. Quem está afastado da igreja, levante a mão. O senhor está afastado? Está desviado da igreja? Não, então o senhor não está desviado, né? Quem está desviado dos caminhos de Jesus aí? Quem está? Não tem mais ninguém? Tem um aqui, duas, três. O senhor também está? O senhor também está afastado, meu irmão? Hein? O senhor está o quê? Está em pecado? O senhor sabe como é que está a situação tua diante de Deus, né? Pois tu conversa com teu pastor. Vem cá, irmão, chega aqui, quero conversar com o senhor aqui. Vem cá. A Bíblia diz em Deuteronômio 30:19: escolhe a vida ou a morte, bênção ou maldição. O que o senhor escolhe? Bênção.
Vida ou morte? Vida. E o senhor, meu irmão, o que o senhor escolhe? Vida. Pensa. Pensa. Vem cá, vocês duas. Só também está afastada? Vem cá. A Bíblia fala lá em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a bênção e a maldição, a vida e a morte. O que a senhora escolhe? A vida. Bênção ou maldição? A bênção. E a senhora? A bênção. Vida ou morte? A vida. E você? A vida. Bênção ou maldição? A bênção. Tá bom. Então, se vocês escolhem a vida, vocês escolheram Jesus, diz a palavra. Ele é a vida, Ele é a vida. Amém? Escuta aí. Quantas pessoas aqui, meus irmãos, seja sincero, porque você sabe que católico é um povo que, ainda que eles não servem a Deus assim, vamos dizer assim, com conhecimento, eles é um povo de palavra, certo? É um povo de palavra. Muitas vezes tem mais palavra firme do que certos crentes mundanos, viu? Sabia disso? Tem. Quantas pessoas aqui dentro da igreja, seja sincero, que vocês ainda não aceitaram a Cristo como Salvador de sua alma? Seja sincero. Quem não tem aceitado ainda Jesus como Salvador de sua vida, seja sincero. Seja sincero, não precisa ter vergonha não, nem temor não. Quantas pessoas que estão aqui que não são crentes em Jesus ainda? Levante a mão. Levante a mão. Levante a mão. Escuta, eu queria dar uma palavrinha com vocês aqui, ó. Pode ser? Venha cá, em nome de Jesus. Venha cá, vem cá. Vem aqui. Eu quero dar uma pequena palavra com vocês aqui. Venha cá. Eu sei que vocês são um povo de palavra. Vem aqui, eu quero conversar com vocês. Não precisa ter medo não. Aleluia. Não há motivo, não há razão para você ter medo não. Aleluia, Jesus. Vem, meu irmão, chega aqui, por favor, fica aqui. Será que tem? Eu sei que vocês são um povo de palavra. Vem aqui, eu quero conversar com vocês. Não precisa ter medo não. Aleluia. Não há motivo, não há razão para você ter medo não. Aleluia, Jesus. Vem, meu irmão, chega aqui, por favor, fica aqui. Será que tem só uma, duas, três pessoas aqui que não são crentes ainda? Eu não estou chamando aqui para mudar vocês de religião não, hein? Viu? Religião lá no céu não tem. Não. Religião não morreu na cruz por ninguém não, hein? Eu sei que foi Jesus que lá na cruz foi crucificado. Depois, quando Satanás fez festa durante 2 dias e mais um pouquinho, a sepultura rachou, a pedra rolou lá de cima, Jesus levantou e diz: eis que eu estou vivo para todo sempre, né? Aleluia. Vem cá, minha irmã, vem cá. Glória a Deus. Vem, moça, vem cá. Vem cá, Jota, chega para aqui também. Chega aqui. Não precisa vocês terem medo não. Eu não vou vamos dizer assim, mudar a religião de vocês não. Eu quero só conversar com vocês. Eu quero que vocês sejam realistas e enxerguem esta grande realidade que vocês escutaram aqui hoje. Amém? Quem mais aí que não é crente aí? Seja sincero. Quem aí que não é crente? Tem mais alguém entre vocês? Não tem? Tem. Está bem. Escuta aqui. Vem cá, meu jovem. Isso. Soldado valente não tem medo de vir na frente não, viu? Amém? Olha só, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. A Bíblia que fala. Não sou eu não, aqui está escrito aqui, ó. Aqui é uma proposta que Deus faz. A única proposta que Deus faz com o homem é esta. Ele não faz outra proposta além dessa não, viu? Vocês podem procurar na sua Bíblia que você não vai achar outra proposta desta maneira de jeito nenhum. Quem de vocês sabe ler? Vem cá você. Segura essa Bíblia aqui. Você vai ler o versículo 19 aqui, tá vendo? Só o 19, até chegar aqui. No 20 você não lê não, só o 19. Leia para mim, por favor. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. Esta é a única proposta de Deus, não tem outra não. Amém? Agora veja bem, não precisa de eu fazer pergunta para vocês agora. Vocês entenderam esta palavra? O que é que você escolhe? Você ouviu ele lendo aqui? O que é que você escolheria? A vida ou a morte?
A bênção ou a maldição? E você? Você escolheria a vida ou a morte? A bênção ou a maldição? E você? E a vida ou a morte? A vida. E você já leu, né? Já está com a escolha mais do que feita. Você não vai querer escolher a morte, né? E você, meu irmão, o que escolhe? E o senhor, meu irmão? A vida. Por que vocês escolhem a vida? Sabe por quê? Porque todos vocês têm medo de morrer. Verdade ou não é? Quem tem medo da morte? Que você tem. Todos aqui têm medo da morte. Agora a Bíblia diz aqui em Salmo 116, versículo 15, que aqueles que estão em Jesus Cristo, eles são santos de Deus. E diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Sabe por quê? Porque eles, quando vem a morte física, eles passam desta morte e entram para a verdadeira vida. Eles passam da morte para a vida, segundo a palavra do Senhor. Amém? Agora veja bem, eu pergunto para vocês aqui: quem é a vida? Hein? Jesus? Será que é Jesus a vida? Será que é Jesus a vida? Hein? Tem certeza? É verdade. Então o que Deus está mandando vocês escolherem? Chegar à conclusão? Escolhe a vida para que vivas. Se você disser, não, eu não quero a vida não, então você escolheu a morte para morrer. Seja sincero, vocês querem a bênção ou a maldição? A vida ou a morte? Então vocês estão escolhendo a Jesus. Você tem fé de receber Ele como Salvador aqui hoje? Tem? Você tem? Você tem, moça? Tem fé de receber Jesus como Salvador da sua vida? Tem? Você tem, meu irmão? Você tem? Você tem também? O senhor, desculpe, o senhor tem também? Muito bem. Então vamos fazer uma coisa aqui. Vamos testemunhar nossa fé aqui agora. Levante a mão comigo para Jesus então. Levante a mão comigo. Levante a mão para Jesus, levante. Glória a Deus. Levante a mão para Jesus. Hein? Hein? Então o senhor não escolheu a vida. Não, é a palavra, é o senhor que decide, é uma questão pessoal. Você entendeu aí? Então esta é a decisão que a Bíblia fala, é com franqueza. Escolhe a vida. Então se você escolhe a vida, então você dá testemunho do que você escolheu. É para mudar de religião? Não. É para vocês ter certeza de salvação. Se você sair daqui dessa porta para fora e a morte pegar vocês e matar vocês, e você estiver testemunhado que Jesus é o teu Salvador, a morte não irá levar vocês para o inferno. Não. Por que não vai? Porque Jesus é vida e Ele já entrou na vida de vocês. Entendeu? Levante a mão para Jesus. Levante a mão. Levante a mão. Fala comigo: Senhor meu Deus. Fecha os olhos. Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados, salva a minha alma e escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida. Senhor, a partir de agora, entra na minha vida e salva a minha alma. Amém. Pronto. Todos falam amém? Era isso aí. O mais difícil que vocês fizeram. Agora sabe o que vai acontecer? Quando vocês virarem as costas hoje para ir embora daqui para sua casa, o Espírito Santo de Deus, que ouviu vocês falando aqui, ele vai entrar na vida de vocês hoje. E você vai sentir ele começando a mudar os teus pensamentos. Você vai querer fazer uma coisa no seu pensamento e o Espírito Santo vai colocar uma barreira. Ele vai impedir que o inimigo lance pensamentos maliciosos e você vai resistir a ele sem querer. Aí isto aí é um sinal para vocês entenderem que o Espírito Santo já está atuando dentro da vossa vida. Amém? Agora faz um favor. Vem cá, irmã. Leve essas irmãs para dar o nome lá no livro, lá com o irmão Custódio, lá na livraria, lá, o livro está lá, para vocês receber a oração da igreja, para a igreja orar por vocês, jejuar por vocês, tá bom? Leve o irmão lá, por favor, dá o nome no livro da oração, vocês que reconciliaram também, para que vocês recebam a oração da igreja e sejam vitoriosos em nome de Jesus. Vamos lá. Todos dizem aleluia, Jesus. Irmãos,
Fica todos de pé em nome do Rei Jesus, por favor. Quantas pessoas que estão aqui entre nós que sentem uma obra da macumba na sua vida? Quem percebe que tem uma obra da bruxaria atacando a sua vida? Quem percebe? Vem cá na frente, vem cá, vem aqui depressa. Vem aqui, as irmãs ficam desse lado aqui. Isso, daqui para lá. Vem aí, fica aqui. Rápido, corre aqui, os homens desse lado aqui. Isso. Vocês que sentem uma obra da macumba na sua vida, vem aqui na frente depressa. Você que tem pesadelos, o diabo pega você pelo pescoço lá e fala que vai te matar. Você que vê vulto correndo dentro da sua casa. Você que escuta a pessoa caminhando em cima do seu telhado lá, faz você arrepiar os cabelos de medo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Glória a Deus. Nós vamos pedir Jesus. Olha aí, hein? Cuidado se vir crente aqui depois, já viu, hein? É perigoso, hein, irmão? Vai vir crente na frente não. Estou chamando aqueles que estão sentindo problema na vida aí. Deus abençoe, irmã. Em nome de Jesus, vem cá. Vamos, irmão, depressa, você que sente esse demônio te atacando em casa, aquelas brigas que não tem fim, querendo um matar o outro dentro de casa, é o diabo lutando lá dentro. Vem aqui para nós orarmos por vocês. Isso, depressa, corre aqui, vem aqui. Cadê os obreiros? Vamos orar com imposição de mão aqui agora, hein? Para Deus repreender o bicho aqui agora, viu? Todos dizem aleluia. Venha cá, não precisa ter medo não, hein? Quem sabe você sente aquelas ânsias de vômito aí, não sai nada do seu estômago. Você sente uma aranha caminhando no seu estômago, né? Parecendo um bicho andando para lá, vai para cá. Quer sair, mas não sai, vai no esôfago, volta outra vez. E fica um vai, um vem, que não sai mais nunca, né? Então venha cá para nós orar para Deus fazer a obra na sua vida. Todos dizem aleluia. Tem mais alguém entre vocês aí? Irmãos obreiros, é para orar, para expulsar mesmo, hein? Tem que sair o diabo em nome de Jesus. Amém? Espera um pouquinho só, um minutinho só, tá? Levante a mão para cá, igreja. Você está aqui, vai receber oração aqui agora, hein? Levante a mão para cá. Vocês vão pedir Jesus para queimar o diabo, para queimar a macumba, para queimar os demônios do inferno, para repreender toda a feitiçaria. Grita aí, cara.